Então, mocinhas e mocinhos, nós já estudamos o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão, paragrafação, vocabulário, ok? E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com regras gerais para escrever bem. E esta videoaula é a terceira aula relacionada às regras gerais para escrever bem, sendo esta a parte 3, ok? Para vocês entenderem melhor qual que é o conteúdo principal desta videoaula, acompanhem comigo. Alguns apontamentos necessários. Ao longo de nossas aulas, entendemos que o leitor, a banca examinadora, anseia ter uma boa experiência de leitura. Para que isso ocorra, entre outros fatores, é importante que ele compreenda de imediato o sentido do que está escrito, sem sentir a necessidade de retornar algumas vezes para decifrar a lógica das sentenças. Muitas vezes, a dificuldade em encontrar a lógica nas sentenças está relacionada à falta de paralelismo, sendo este o conteúdo da videoaula de hoje. Paralelismo, o que é? É a observância entre estruturas dentro do texto de modo a manter sua simetria. O que é simetria? Harmonia resultante de determinadas combinações, seja ela no âmbito da função sintática, seja no âmbito da classe morfológica, ou seja no âmbito do sentido. Ok, pessoal, então o assunto desta videoaula é paralelismo. E paralelismo está relacionado ao cuidado que nós temos entre as estruturas de um texto. Lembrando que uma frase já é um texto, linguisticamente falando. Então, se eu tenho uma frase e dentro dessa frase eu vou listar palavras, eu vou coordenar termos. Esses termos, eles têm que pertencer à mesma função sintática, ou então à mesma classe de palavra, ou ainda pertencer ao mesmo campo semântico. E vocês vão entender melhor isso ao longo do vídeo, tá? Então, nós temos 3 tipos de paralelismo, de harmonização de uma frase. Nós temos o paralelismo semântico, o paralelismo sintático e o paralelismo morfológico. Falando assim, parece que eu estou lidando com coisas de outro mundo, mas não são, ok? Vamos por parte. Então, vamos fechar as ideias aqui. Olha lá. Temos 3 tipos de paralelismo. Vamos trabalhar o paralelismo sintático, o paralelismo morfológico e o paralelismo semântico. Beleza? Então tá, vamos entender primeiro o que é sintaxe, o que é morfologia e o que é semântica. Bom, gente, a sintaxe é o conjunto de regras que determinam a ordem e as relações das palavras na frase. Veja, na sintaxe, a gente aprende a identificar o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, que são complementos do verbo, o agente da passiva, o complemento nominal, o predicativo do sujeito. A gente aprende a identificar os adjuntos adnominais, os adverbiais, o que é um aposto, o que é um vocativo. Isso a gente aprende na sintaxe, porque a sintaxe é o conjunto de regras que determinam a ordem e as relações das palavras na frase. Ok? Muito bem. Morfologia. O que é morfologia? Morfologia estuda as classes e a formação das palavras. No paralelismo, o que me importa é o quê? É o que está destacado. As classes das palavras é o que me importa no paralelismo, tá? Então, entendam bem. Na morfologia, eu
se eu for olhar para as palavras sob o aspecto morfológico, eu tenho o seguinte: eu tenho substantivo, tenho artigo, tenho adjetivo, tenho pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Agora, se eu for olhar para as palavras numa frase, sob a perspectiva sintática, né? De acordo com as regras da sintaxe, eu vou identificar sujeito, verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, de ligação, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, adnominal, complemento, agente da passiva e aposto. Ok? Muito bem. Sintaxe é o conjunto de regras que determinam a função das palavras numa frase. Se vai ser sujeito, se vai ser verbo transitivo direto, se vai ser predicado, se vai ser um aposto, se vai ser um vocativo, ok? Na morfologia, eu olho para as palavras e ela me permite identificar a que classe de palavras, os termos ali da frase pertencem, ok? Então, pensa aí, sintaxe é a função das palavras na frase. Morfologia é a classificação das palavras. Muito bem. E ainda a gente tem a semântica, segue lá. Semântica é o estudo das significações das palavras, ou seja, do significado de cada vocábulo existente na língua. Por exemplo, gato. Gato é um substantivo masculino. Se for olhar de maneira zoológica, nós temos aqui, ó, pequeno mamífero carnívoro doméstico da família dos felídeos, criado como animal de estimação. Mas também, popularmente, de maneira figurativa, a gente pode usar gato para se referir a um homem bonito, charmoso, para se referir a uma ligação elétrica clandestina e ainda para falar que um homem é esperto, é ligeiro, é ativo. Muito bem. Enquanto a sintaxe determina qual a função da palavra na frase, sob aquelas perspectivas, sujeito, verbo transitivo, intransitivo, de ligação, objeto direto e indireto, na morfologia, nós temos a possibilidade de descobrir a classe de cada palavra, né? Se é verbo, se é sujeito, se é adjetivo. Já na semântica, eu não vejo nenhuma dessas duas coisas. Eu não olho para a função da palavra na frase, nem olho para que classe aquela palavra pertence. Mas sim, eu observo o sentido que uma palavra traz. Semântica tem a ver com sentido, com significação, com significância, ok? Então, quando eu pego uma palavra e vou estudar os significados os significados que aquela palavra possui, eu estou lidando com semântica, com significação. Resumindo, morfologia está relacionada à classe de palavras. Semântica está relacionada ao sentido, à significação das palavras. E a sintaxe está relacionada à função sintática que as palavras desempenham numa frase, numa oração ou num período. Muito bem. Agora eu consigo falar para vocês sobre paralelismo sintático, ok? Agora sim. Bom, gente, no paralelismo sintático, o que acontece? Mantém-se a simetria da organização sintática dentro do texto. Exemplo de incorreto paralelismo sintático. Observem comigo esta frase aí a seguir. Vamos lá. A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável, quer eles aceitem que a reforma aconteça ou não, todos sairão prejudicados. Leiam comigo mais uma vez. A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável, quer eles aceitem
que a reforma aconteça ou não. Todos sairão prejudicados. Pessoal, entenda o seguinte: a estrutura sintática deste fragmento, especialmente da segunda frase, tem conjunções alternativas, ou seja, conjunções que indicam alternância, e elas estão aí marcadas, elas estão em caixa altas, em itálico, sublinhadas na cor preta, quer eles ou não. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: a estrutura sintática da segunda frase tem conjunções alternativas, conjunções que indicam alternâncias, quer eles ou não. Todavia, as conjunções não são as mesmas, quebrando a simetria, quebrando o paralelismo. Nós devemos criar frases respeitando o paralelismo sintático. Se eu vou usar conjunções alternativas, elas devem ser as mesmas, elas devem se repetir na frase, ok? Então, vamos ver como que fica. O correto seria, O correto seria: os brasileiros... A situação dos brasileiros em relação à previdência social tornou-se insustentável. Quer eles aceitem que a reforma aconteça, quer não aceitem, todos serão prejudicados. Entenda, gente, nessa alternativa, manteve-se as mesmas estruturas, fazendo com que o leitor acompanhe o raciocínio sem prejuízos. Quando se falha nos paralelismos, criamos textos sem coesão e sem coerência. Às vezes, há até possibilidade de ser entendido, mas a leitura fica desagradável, a leitura fica obscura, a compreensão fica dificultada. Muito bem. Percebam, gente, que aqui eu fiz uso de... na segunda frase, eu fiz uso de uma conjunção alternativa. E aí, se eu vou repetir elementos, listar elementos da mesma função, com o mesmo caráter, tem que ter essa harmonização. Quer eles aceitem que a reforma aconteça, aí eu repito, quer não aceitem, todos serão prejudicados. Mais um exemplo. O homem correu porque o sino tocou e por estar atrasado. Gente, eu já disse, paralelismo sintático é dar aos termos coordenados entre si a mesma estrutura sintática. Nesta frase, nós não temos isso. Notem que porque o sino tocou é uma oração desenvolvida. Isto é, tem o seu verbo numa forma finita. Olha lá, porque o sino tocou, o verbo tocar está flexionado. E percebo que a outra oração, por estar atrasado, apresenta seu verbo numa forma nominal, no caso, no infinitivo estar. Olha que estranho, eu tenho a conjunção porque, eu tenho um verbo flexionado, tocou, depois eu tenho a preposição por e ainda tenho um verbo no infinitivo estar. Os dois elementos sintáticos que tinham que ter a mesma estrutura não respeitam, não há uma harmonização, e isso precisa ser corrigido. Então, o que lhe falta é paralelismo sintático. As duas orações devem ter a mesma estrutura sintática. O homem comeu porque o sino tocou e porque estava atrasado. Isso sim é uma frase bem elaborada, porque ela respeita o paralelismo, ela harmoniza os elementos coordenados. Eles têm a mesma estrutura sintática. Nós poderíamos ainda dizer: o homem correu
por o sino ter tocado e por estar atrasado, em vez de usar o porquê. Só que percebo que nos dois casos, nos dois elementos negritados em preto, nós temos a mesma estrutura, por o sino ter tocado e por estar atrasado. Isso é paralelismo sintático. Então, pessoal, ainda é possível calar a segunda conjunção ou a segunda preposição, ok? Olha lá. O homem correu. O homem correu porque o sinal tocou e estava atrasado. Nesta primeira frase, eu escondi o porquê, o segundo porquê. Eu não repeti, tá tudo certo. Isso eu posso fazer. Tá? Na segunda frase eu tenho: o homem correu por o sino ter tocado e estar atrasado. Na segunda frase eu não repeti o por, está tudo bem também, não tem que se preocupar. O importante é que, mesmo com a omissão, o leitor ele consiga imaginar que ali a preposição, a conjunção explicativa porquê se repetem, tem a mesma estrutura. Isso é, gente, paralelismo sintático. Por isso que eu falo, façam frases curtas, pequenas, bem pontuadas, não façam períodos longos, porque em períodos longos é fácil você quebrar o paralelismo, você se perder, você não coordenar os elementos corretamente, ok? Vamos, então, agora entender o que seria paralelismo morfológico. Paralelismo morfológico. No paralelismo morfológico, procura-se a igualdade de classes gramaticais em uma enumeração ou exemplificação. Exemplo de paralelismo morfológico inadequado. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, os netos e suas brincadeiras, as viagens sempre sonhadas. Gente, olha lá. Nessa enumeração, a mistura de classes morfológicas. Eu tenho os verbos aposentar, descansar, curtir. E, de repente, eu venho com os substantivos netos e viagens. Pessoal, eu não tenho uma igualdade de classes de palavras na enumeração, na exemplificação. Eu quebrei esse paralelismo e, portanto, agora eu vou corrigir. Vamos olhar? No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, brincar com os netos e fazer as viagens sempre sonhadas. Percebam, gente, que eu tenho aí, agora sim, eu tenho a igualdade de classes gramaticais nessa enumeração. Tudo é verbo: aposentar, descansar, curtir, brincar e fazer. Não houve quebra de simetria, não houve quebra de harmonização. Vocês precisam ficar atentos a isso, ok? Competência 4 da redação do Enem fala como que vocês cobra o uso correto dos mecanismos linguísticos. Isso está muito relacionado ao uso correto dos mecanismos linguísticos, porque porque cada palavrinha ela precisa ser ligada à outra de maneira coesa para estabelecer a coerência, ou seja, a compreensão das ideias. Então, gente, repito, períodos curtos evitam que vocês se percam e permitem que vocês tenham mais facilidade de harmonizar os elementos de uma enumeração. No exemplo que a gente acabou de ver, era necessário que a enumeração toda fosse composta de verbos, porque começou-se com um verbo. Então, verbo, verbo, verbo. Ou então, substantivo, substantivo, substantivo. Ok? Então, não se esqueçam, no paralelismo morfológico, procura-se a igualdade de classes de palavras numa enumeração, tá? Muito bem. Agora, vamos entrar no paralelismo semântico.
Conceituando paralelismo semântico. No paralelismo semântico, alinha-se a sentença dos sentidos dos termos usados no texto. Exemplo de paralelismo semântico inadequado. Olhem comigo. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças que vivem no país. Gente, brasileiros, a palavra brasileiros já abarca a palavra crianças. Brasileiros inclui bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, mulheres, homens, ok? Então, não está estranho. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros e crianças que vivem no país. A palavra criança nessa construção frasal, ela está sobrando na frase. Uma vez que, como eu disse, brasileiros já abarca esse termo. Vamos corrigir. Frase corrigida. É preciso que É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros. Aí, se eu quiser ser enfática, eu vou coordenar isso de maneira adequada. Quer sejam adultos, quer sejam crianças que vivem no país. Muito bem, gente. Isso é paralelismo semântico. Paralelismo semântico alinha-se à semelhança dos sentidos dos termos usados no texto, né? Se eu uso uma palavra lá dentro, é necessário que as outras que estejam relacionadas a essa palavra estejam no mesmo feeling, né? Tenham uma semelhança de sentido. Ok? Então, vamos mais um exemplo. Olha lá. Visitei Roma, Paris, Berlim e a Inglaterra. Nessa frase, o que falta é coerência semântica entre os termos novamente coordenados. Gente, eu tenho Roma, que é o quê? Cidade, certo? Eu tenho Paris, outra cidade. Berlim, outra cidade. E por que de repente eu comecei a falar de um país, porque Inglaterra é país. Então o erro está em a Inglaterra, gente. Eu tinha que ter mantido a mesma ideia. Nesta frase, eu repito, o que falta é coerência semântica entre os termos coordenados. Inglaterra é país, Roma, Paris e Berlim, por sua vez, são cidades. Olha a quebra de paralelismo semântico. Observe-se que os sentidos dos termos não estão alinhados. Nós precisamos alinhar. Vamos fazer isso. Ou eu falo, ou eu reconstruo a frase falando que eu visitei os países, aí entre parênteses eu explico exatamente a que cidade eu fui, ou eu falo exatamente no final a que cidade da Inglaterra eu fui. Aí sim nós teríamos um correto paralelismo semântico. Mais um exemplo de ausência de paralelismo semântico. Fui ao açougue, onde comprei bife, bisteca, frango e um computador. Bom, não há nada que impeça que se esteja vendendo um computador no açougue, gente, e que alguém o compre. Mas computador não está na esfera semântica das coisas que geralmente se vendem num açougue. Houve, pois, uma quebra de paralelismo.
Olha só, gente, fui ao açougue, o que se espera? Comprar bife, bisteca, frango, coraçãozinho, etc. E não um computador. Embora o açougueiro, um funcionário lá, dependendo do contexto, queira vender um computador no açougue. Mas nos causa o quê? Estranheza, esse tipo de construção frasal. Então, pessoal, o que nós deveríamos fazer nesse caso? Aumentar os fragmentos, trazer mais frases, mais construções frasais para melhorar o sentido das informações, para que o leitor ele tenha mais acesso às ideias a que você deseja, as ideias que você deseja transmitir, tá? Então, nós temos aí um erro de paralisia semântico. Fui ao açougue, onde comprei bife, bisteca, frango e um computador, né? Essa venda de computador deveria ter sido trabalhado numa outra frase, num outro fragmento, com mais palavras, para que o leitor compreenda melhor. Bom, pessoal, vamos lá. É força entender que quebrar o paralelismo sintático, ou semântico, ou morfológico pode ser um excelente recurso estilístico. Os humoristas fazem isso o tempo todo. Lá na literatura brasileira, a quebra de paralelismo mais marcante, mais famosa, talvez seja a de Machado de Assis, hein? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O que se espera, gente, numa frase assim é algo do tipo: Marcela amou-me durante 15 meses e 10 dias. Mas houve quebra de paralelismo semântico. Houve quebra de paralelismo semântico na coordenação entre meses, que está a palavra relacionada a tempo, e contos de réis, expressão relacionada a quê? A dinheiro, tá? Na literatura, isso é totalmente permitido e bem-vindo, porque dá riqueza, expressa criatividade, expressa artístico, causa, toca no sentido do leitor. Então, gente, não se esqueçam que paralelismo sintático, morfológico e semântico paralelismo sintático, morfológico e semântico devem ser observados e praticados num texto informativo, que seria uma redação do Enem. Agora, nós não podemos usar esses conceitos em poemas, em canções, em textos literários, porque nos textos literários há essa liberdade de expressão e há essa busca por maior expressividade, e essa quebra de expectativa, ela dá essa maior expressividade, ok? Bom, atividade. Pesquise mais a respeito de paralelismo. Apresente 5 erros de cada tipo de paralelismo. Acrescente as referências e prepare-se para uma possível apresentação. Concluindo, fique atento à estrutura de cada frase de sua redação, a fim de que ela ofereça ao leitor uma boa experiência de leitura. Dessa forma, respeite os conceitos de paralelismo e as minhas referências, que são várias, ok? Especialmente a gramática completa para concursos e vestibulares de Nilson Teixeira de Almeida. Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Eu posso oferecer esse material em PDF para vocês. Comentem, perguntem, me procurem. Abraço e até mais.